Olha aí, o tema desta pérola da graça, você que está assistindo aí às quintas-feiras, o tema desta pérola da graça é Deus no Espírito, diabo na carne. Vou repetir, Deus no Espírito, diabo na carne. Ou seja, Deus e o diabo andando num corpo só. Como assim? O senhor é um pouco problemático? Não, eu não sou um pouco, eu sou todo problemático. Porque são assuntos que nós não ouvimos na igreja. Só que até ouvimos, mas ouvimos de forma diferente. Preste atenção neste versículo. Por isso, disse o apóstolo Paulo, escrevendo a 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 16, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. De acordo com o que você está lendo aqui, você entende que nós temos duas naturezas, a carnal e a espiritual? Você consegue entender isto? Homem exterior é esta carne, é a matéria. O homem interior é o espírito, é onde Deus habita. Efésios capítulo 3, 16. Tem aí, Miguel? Se não tiver, digita para mim. Tá com saudade de mim, Miguel? Para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito num homem exterior. Entenda, o Espírito do Pai, de Deus, habita na minha carne, ou ele habita no homem interior? Hein? No homem interior. E no homem exterior? E aqui? Quem habita aqui? Vamos ler Colossenses, digita para mim, Miguel, porque não está aí. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Versículo 5, temos? Tem aí? Está com saudade de mim, Miguel? Fazei, pois, morrer a vossa natureza interior. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Tem dois pontos, ele vai mostrar a natureza terrena do homem. Vamos ler. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Prostituição é Satanás de chifre ou é a natureza do homem? Natureza do homem. Uau! Meu pastor disse que aquela prostituta é o Exu. Ué, então teu pastor prega misticismo, porque não existe Exu na Bíblia. Qual foi o dia que Jesus curou alguém lá e quando se manifestou a pessoa, ele disse assim, quem é o seu nome? Ele disse, Exu Carinana. Tem isso? Não. Quem inventou isso foram os pastores em cima do púlpito. Pelo contrário, quando Jesus curava um endemoniado, alguém com espírito de enfermidade, como nós já pregamos, na maioria das vezes eles se ajoelhavam, adoravam, estavam com convulsões, estavam ardendo em febre. No conceito judaico, a palavra endemoniado era alguém que estava enfermo. Pode ler, nós temos estudos aí, que todas as vezes que a mulher dizia, minha filha está terrivelmente endemoniada, estava com febre, estava com convulsão. Demônio surdo e mudo, era uma enfermidade. No conceito judaico, esse alguém estava endemoniado, estava com estado de espírito alterado. Quem inventou esse negócio de quem é você? Eu sou o Exu. Exu da onde? Exu daquela igreja que o pastor saiu daqui. Aí, meu irmão, aí se contrata um camarada, eles brincam, né? Então diz que a natureza espiritual, Deus habita com poder lá no seu espírito. Mas a natureza carnal, ela
tem prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Marcos capítulo 7, versículo 21, digita para mim de novo, Miguel, que eu já sei que você não está com saudade de coisa nenhuma. Olha aí. Porque do Satanás, do Exu, da pomba que roda. Então vamos ler como diz a palavra. Porque de dentro do coração dos homens é que procede o mau desígnio. Leia: a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. 23. Ora, todos esses males vêm do inferno. Como não? Não, como não? Se é isso que eu ouvi a vida inteira. Está vendo aquela mulher? O que tem ela? Aquilo lá é uma pombagira. Você está vendo aquele cara lá que está maluco? Sim, o que tem, pastor? Aquele cara ali está com tranca-rua, tranca-esquina, tranca-avenida Brasil, tranca-linha vermelha. Pô, mas que poder, hein? Só que não é tranca-rua vermelha coisa nenhuma. Isto é a natureza humana ativa. Tudo isso está dentro de cada um de nós, se nós, pelo Espírito, pelo aprendizado da palavra, não fazer isto ficar aqui silenciado, quietinho. Se ativar isso aí que está lá dentro, contamina todo o curso da carreira humana. Destrói família, separa o casamento. E os pastores, como não tem essa revelação, diz: foi a pombagira cigana, foi um trabalho. E o pastor diz assim, ó: foi um trabalho que fizeram para Suncê. Ué, pastor, mas Suncê não é do outro lado? Não foi trabalho que fizeram, não. Foi a nossa natureza humana ativa. Foi a nossa carne. Foi aquilo que Paulo advertiu os Gálatas: não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Somos livres, não somos libertinos. Graça não tem nada a ver com libertinagem. É claro que não vai se exigir a você uma santidade ao extremo, como se quando alguém falasse comigo, eu falava: Shalom Adonai Rebedou. Traz o meu xalite, traga o meu manto, pegue na orla, eu vou... Nada disso. Por mais que você procure ser santo, na sua carne está a natureza humana, que nós entendemos pela tradução grega da palavra diabolos, o acusador. Nada te acusa diante do Pai, mas acusa diante de você mesmo e da sociedade que você vive, que é a tua carne. Ela é o diabo. O mesmo desejo da carne que te incita a adulterar é o mesmo desejo da carne que te fará tropeçar. O mesmo desejo da carne que te incita a roubar é o mesmo a carne que vai deixar rastro para você ser preso. Aquilo que você semeia, você colhe, ensinou Paulo aos Gálatas. De Deus não se zomba. Então nós temos que fazer frear a nossa natureza carnal, separar juntas e medulas pela espada do Espírito que entra em nós. Efésios capítulo 5, versículo 8, atende aí que é do céu. Leia. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas capítulo, Miguel, é capítulo 8. Capítulo Efésios, capítulo 5, versículo 8. 8, tem aí? Pois outrora, disse Paulo, eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Nós devemos andar como filhos das trevas. Tomara que esteja me ouvindo, tá? Existem horas que nós desanimamos em pregar o Evangelho.
devido número de testemunhos que me chegam. Esta semana uma senhora me disse: eu entendo a sua pregação, e eu vou falar o nome da instituição porque eu não vou atacar. Eu sou da Igreja Batista, eu entendo a sua pregação, mas o meu marido te segue há 2 anos. O meu marido diz que não me ama mais. Somos casados há 15 anos, temos 2 filhos. Ele está usando drogas e me largou para ficar com uma mulher mais nova do que eu. Eu disse: minha senhora, eu sou responsável por aquilo que eu prego. Ele pegou a informação para mostrar quem verdadeiramente ele era. Ele nunca foi um homem espiritual, ele sempre foi um homem carnal. E por medo do diabo, por medo do inferno e por medo de Deus soltar a mão dele, ele então mantinha esse vulcão lá dentro. E se ele soubesse, era bom nem me ouvir. Porque as pessoas ouvem a verdade e fazem dela um álibi para a sua carnalidade. Do outro ponto, o Pai me mostra que isso deve ser feito, embora me cause tristeza, porque eu não quero pregar uma palavra para tirar a pessoa do engano e ela viver na libertinagem. Mas de um outro lado isso é bom, porque eu acredito que diante da palavra que eu pego, ninguém fica nu, ninguém se esconde, todos ficam nu e patente. Essa palavra é tão poderosa que quando você prega, os libertinos não conseguem mais segurar a sua carnalidade e mostram quem são. Mas os verdadeiros esmurram o seu corpo, reduzem a escravidão, para que pregando aos outros, eles mesmos não sejam desqualificados. Embora tropeçam, se levantam. Embora enfraquecem, se fortalecem. Mas quem é verdadeiro, você pode ver, ele erra e diz: sou eu, não é o diabo. Porque no sistema religioso o cara erra, aí diz assim: não, porque foi o diabo, porque foi Satanás, é porque eu não jejuei. Não. É porque você não alimentou o teu espírito e a tua carne gritou. Te mostrei, nós temos 2 naturezas, em que eu vou fazer uma analogia aqui como 2 leões. Ora, a carne pede, eu dou. O espírito pede, eu não dou. O espírito se alimenta desta palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Pai. O espírito se alimenta do evangelho. O evangelho alimenta o espírito e enfraquece a carne. A carne pede, eu dou. A mulher passa, eu. Qual é? Está falando comigo, moço? Estou falando contigo. Mas tu na Igreja da Graça? Jesus te ama. Porque se reclamar, é para falar do Evangelho. Se não falar, é para do macumbogélio. Abençoados, outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. 9, porque o fruto da luz consiste em prostituição, bebedice, carnalidade. Então, como é que você conhece que alguém está dando fruto da luz? Está claro, a revelação da graça de Deus diz que o fruto da luz, quem anda na luz, quem está na luz, esse fruto consiste em bondade, justiça, verdade. Versículo 10, provando sempre o que é agradável ao Senhor. 11, e não sejais cúmplice nas obras infrutuosas das trevas. Antes, ande com eles, abrace, aplaude, compartilhe, dê o like. Reprova. Alô, é obra das trevas? Não compartilha comigo. Eu não curto, não compartilho e não dou like. Eu sou fruto da luz. Os meus passos são passos da luz. Eu ando sobre a cobertura do Altíssimo. Nele não há mudança nem sombra de variação. Tiago chamou ele de Pai das luzes e nós somos filhos da luz. E 1 de Coríntios capítulo 6, para terminar esse momento,
Olha o que disse Paulo, olha só. Isso são palavras que não são pregadas em graça, tá? A graça de Deus por aí fora não prega esse tipo de palavra, não. É isso aí, Miguel. Quem te revelou isso não foi o Pai Celestial. Isso não foi nem carne nem sangue. É a turminha do sem freio, da carne descontrolada. E a graça de Deus é banalizada aí, porque as pessoas querem viver o evangelho de qualquer maneira. A partir do Sarapuí, não. Aqui tem uma espada afiada de 2 gumes que separa juntas e medulas. Nós sabemos o que é o homem espiritual, o que é carnal. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O espírito está ativado e eu tenho domínio próprio. Versículo de número 13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Pode parar isso aqui. Tem uma doutrina aí que diz que Deus governa a carne do homem, e que por conta disso, o homem pode adulterar. Se você vê na internet, você vê. Ora, quando perguntaram o camarada assim, aquele cara é estrupador, está salvo? Ele disse, claro que está. Ele estrupou a menina de 4 anos, tudo que, vocês veem, os que assistem aí, vocês veem essas mensagens, o cara estrupou a menina de 4 anos, foi feito à vontade de Deus. Por quê? Porque Deus não é soberano? A pessoa Deus não sabia de nada antes da fundação do mundo? Ou o estrupador pegou Deus de surpresa? A pessoa, não. Então, como Deus sabia desde o início, como Deus conhecia, como Deus é soberano, Deus avisa antes. O corpo não é para impureza. E se cometer? Se for filho, ele corrige, disciplina e açoita. Porque qual pai há que não disciplina o filho? Eu não quero viver disciplinado. Eu quero viver galardoado. Por isso, procurando esmurrar o meu corpo. Então ele diz, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 14, Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Versículo 15, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu porventura tomaria os membros de Cristo e o faria membros de meretriz? Absolutamente que não. Agora leia. 16, ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como diz, serão os dois só uma só carne. Versículo 17, mas aquele que se une ao Senhor, o Espírito com ele. Pode parar de novo. Então quer dizer que se eu pego a minha carne e me deito com a prostituta, eu estou dizendo que com este corpo, com a prostituta, eu e ela somos naquele momento uma só carne. Ora, a minha natureza humana se unindo com a prostituta, uma vez que o meu espírito está unido com ele. Aí, é que na Umbanda tem um termo chamado bolar no santo. Vocês sabem, os que vieram da Umbanda, sabe o que é bolar no santo? É quando a cabeça, isso tudo é mentira, tá? É quando a cabeça dele é feita de Ogum e desce Oxóssi, ele bolou no santo. É a expressão que se usa aí fora no crime, dizendo assim, eu tô bolado. Tá bolado é que o cara fumou pó, ele cheirou maconha, ele tomou um gole, ele tá boladão. Você vê a vida bolada, o corpo uniu-se à prostituta e o espírito unido a Cristo. Agora leia o que Paulo diz no versículo 18. Olha só. 18. Fugir da impureza. Alô? Graça não tem nada a ver com isso. Graça é isso que eu estou pregando para vocês. Evangelho do Cristo ressuscitado. Tem nada a ver uma vida de libertinagem. Graça é temor no Espírito Santo. É o que nós ensinamos a partir do Sarapuí para o Brasil e para o mundo. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer
é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo, disse Paulo, diz Geraldo. As pessoas brincando, não. Aí ele disse para a mulher, eu sou livre. Vê os vídeos do Geraldo, ele diz que nós somos livres. Acertou? Esta liberdade não é para dar ocasião da carne. Nós estamos livres do jugo da lei, da escravidão religiosa. Não existe nada que nos obrigue, o que temos que dar para exaltar a Cristo. Essa é a liberdade que ele fez no espírito e não dar lugar à carne. E Paulo então diz no versículo de número 19, olha aí, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo? 20, porque foste comprado por bom preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O nome disso aqui chama-se Evangelho com temor. Você nunca será santo na carne, mas o seu prazer não está mais na impureza que ela dá. O seu prazer agora está lá no homem interior fortalecido com a pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo disse aos Gálatas que aquele que opera milagre entre vós o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Então, quando se tem a mensagem do Evangelho, o nosso espírito se fortalece, o temor de Deus aumenta e a carne tem que ficar no lugar dela, porque senão vai viver sempre vítima do seu fracasso. Deixa eu terminar aqui. A sua família está de olho em você. As pessoas estão agora dizendo, ele conhece a verdadeira mensagem do Evangelho. Ele saiu do engano. Ele agora conhece a revelação da graça. Mas que pena, se tornou um homem libertino, com amante, prostituição, drogas, bebedice em excesso, estragou a vida, dizendo-se sábio, tornou-se um louco. Amém? Vigie, o teu maior inimigo é a tua própria carne. Obrigado pela atenção.